Olá, amigos! Olha, nós aqui de novo no nosso canal que tem o nome de Fala que Você Se Cura. Um canal que nós trazemos aqui espiritualidade. Já falamos aqui em outros vídeos e hoje eu queria falar aqui um pouquinho da dúvida. A dúvida, esse sentimento, essa emoção, esse comportamento que às vezes assola as nossas vidas, nos causam transtornos, nos causam dor, nos causam insegurança, nos causam medo, né? Quem não? Essa dúvida, né? Ela é sempre agarradinha conosco, sempre nos rodeando, sempre mexendo com o nosso sentimento, né? E tá assim lá em Tiago. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Sou eu, que é levado pelo vento e lançado de uma parte à outra. Não é? Somos nós. Somos nós. E aí eu trouxe aqui, para a gente dar uma olhadinha aqui, em algumas dúvidas, né? Muita dúvida, muita dúvida. E aí os estudiosos, né, os que são mais adiantados do que nós, que está aí para que o planeta avance, eles falam qual que é a dúvida, né, da gente, né? Qual o sentido da vida? Essa é uma pergunta, né? Se a gente fizer, tem uns que são mais bem resolvidos. Eu estou aqui para viver, eu estou aqui vivendo. Outros se veem, né, como espíritos imortais e que estão aqui para um aperfeiçoamento moral. E eu fecho com essa tese aí, né? Outros dizem assim, o que acontece depois da morte? É uma outra situação que dá até medo de falar para muitas pessoas. As pessoas não querem nem conversar sobre isso, mas é uma dúvida. O que acontece depois da morte? Isso é um assuntão, depois a gente vai falar no outro vídeo. Uma outra é, como ser feliz? Uma dúvida que as outras pessoas têm. Como ser feliz? Um assuntão também, né? E o que é o amor? Então, em cima dessas que eu trouxe aqui agora, a gente pode apaziguar um pouquinho o nosso coração, dizendo e trazendo que está tudo bem com cada um de nós ver essa situação da dúvida. Que está tudo bem com aquilo que você acredite nesse momento que seja verdade. Que está tudo bem você pensar do jeito que você pensa. E é por isso que nós estamos aqui, né? Mas essas dúvidas, né, tão fortes, tão mais assim intelectualizadas, tão mais profundas, que temos mesmo, né, que buscar entender essas situações para acalmar também, serenar nossa alma, né? Agora tem a dúvida da roupa que eu vou colocar, da roupa se meu amigo gosta de mim, da roupa se meu marido gosta de mim, da dúvida se meu marido tá me traindo, da dúvida se meu marido ele quer continuar no meu casamento comigo, do meu namorado se ele gosta de mim, do meu namorado se ele gosta do meu beijo, se ele gosta do meu abraço, né? Se ele gosta da relação que a gente tem, da dúvida se a minha irmã está sendo legal comigo, da dúvida se a minha mãe gosta mais de mim ou se ela gosta mais dos meus irmãos, né? Da dúvida do meu trabalho, se meu patrão, olha só como que isso apoquenta a cabeça da gente. Agora, se nós formos mergulhar nessa situação, buscando o tempo todo, a gente não vai nem funcionar, né? A gente não vai funcionar. Mas uma situação que esse capítulo, né, que Tiago trouxe aqui pra gente, ele fala da questão da sabedoria. Tiago, ele está falando da questão da sabedoria. Se nós buscarmos a Deus, se nós formos a Deus e a Jesus, muito serena o nosso coração
E essas dúvidas, algumas sim, elas são sanadas. Eu tenho dúvidas em quase tudo isso que eu coloquei aqui, mas eu já tenho também alguns caminhos que eu, com toda segurança, eu iria trilhar. Por exemplo, o que acontece depois da morte? Na minha cabeça está organizado que a morte não existe, que Deus e Jesus jamais vai me separar dos meus amores que já estão no céu, no plano espiritual, como você entender, do outro lado, no paraíso, e que nós vamos nos encontrar. Eu tenho essa convicção, tenho, mas não é de hoje. Antes mesmo de buscar uma religião, antes mesmo de buscar a espiritualidade, é por isso que eu parei aqui, porque eu via tanto sofrimento em algumas situações que acontecem. Uma das situações que trazem muita dor para a gente, nós perdemos os nossos amores. Então eu queria uma resposta para isso. E eu sentia dentro da minha alma que realmente tinha alguma coisa além disso. Porque qual o sentido da vida? Né? Eu levar uma vida com mais responsabilidade, com mais honestidade, e o outro não, e fica tudo. Então, dentro da nossa condição, que a gente ainda é tão imperfeito, buscando a gente se melhorar, aí não tem mais jeito, sabe? Eu fiz aí uns besterolzinhos, né? Que outras religiões a gente pagava, né? Com penitência, e aí não vai para o céu, acabou, né? E aquela história lá de Jesus, né? Que ele vai, deixa as 99 ovelhas e vai lá pegar aquela que está perdidinha. Em algumas nuances da nossa vida, em algumas fatias da nossa vida, a gente às vezes não é essa ovelha, que a gente não quer buscar Jesus, que a gente não quer buscar Deus naquele dia, a gente não quer nem conexão, né? E eu, graças a Deus, eu saí desse patamar também. Todo dia eu quero conexão com Deus e com Jesus, porque senão eu sei que a minha vida ela não vai para frente. Então ele vai lá pegar essa única, que é nós, em algumas situações da nossa vida. Então tem muito jeito sim. Então essas minhas dúvidas, né, as que me causam dor, porque um vestido, se eu estou bonita, se a cor do meu cabelo tá legal ou não, mas tem coisas mais profundas que nos trazem, né, dor, que nos causam dor, né? Então essas nós vamos buscar junto ao nosso Senhor Jesus, junto a Deus acima de tudo, pedindo auxílio, pedindo amparo a Ele, que essa dúvida que me está trazendo gastura, ela vai diminuir, às vezes nem sanar, mas confortando, né? Porque muitas das vezes a gente tem muitas dúvidas de que decisão tomar naqueles momentos, porque estamos todos atravessando, nós estamos todos dentro desse barco, né? Agora, com tudo isso que todos nós estamos passando. Então, é natural a dúvida da minha falta de fé, né, da minha confiança em Deus, né, com tudo que está acontecendo, será? Isso é ainda no nosso estágio evolutivo natural. Mas nós estamos aqui para quê, meus irmãos? Para cada vez mais nos lembrarmos das promessas do nosso Senhor Jesus, de Deus, que somos filhos de Deus, que vamos chegar também a essa perfeição como Jesus. Quando Deus manda o seu Filho servir de guia, de exemplo do nosso Salvador, como você entender? É nele nas orações, pedindo estar com Ele. Já falei aqui em outros vídeos, nós podemos, com muita segurança, pedir: Jesus, senta aqui comigo, toma aqui um café comigo, ou então almoça aqui comigo, e iniciarmos uma conversa, falarmos tudo que está nos causando dor. Gente, mas tem tanto depoimento aí, tem tanto depoimento de pessoas que estavam até querendo tirar as suas vidas, sabe? E pedindo a Deus, se o Senhor existe, o Senhor me dá uma resposta. Mas foram tantas pessoas que tiveram.
nas minhas dúvidas também, nos meus desafios, nos meus medos, nas minhas inseguranças, né? Com tanta coisa que está acontecendo, a gente fica, sabe, assustado. Eu peço a Deus, Senhor, me mostra um caminho, sabe? Mas seja mais claro, porque às vezes é difícil demais eu guardar, é difícil demais eu interpretar. Então me ajuda, me mostra de uma maneira mais clara que o Senhor puder, que caminho eu tomo nesse momento. É óbvio que muitas das coisas a gente vai se guiar em Jesus. O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus responderia? O que Jesus iria fazer nesse momento? E aí temos, porque qual é o que nós não podemos ter dúvida, gente? É revidar, sabe? Um mal que nos fizeram. É uma fala, sabe? Que machuca. Não mais revidar. Se machucou o outro, por que não vai machucar a mim? Então, essas dúvidas nós não mais podemos ter. Essas dúvidas, para quem quer andar com Cristo, eu tenho certeza que se você chegou aqui, é o que você deseja, essa dúvida nós não temos, né? Nós vamos ficar assim ali machucados, nós vamos ali ficar tristes, magoados, mas revidar não mais, né? E buscar resolver da melhor maneira que nós pudermos. Então, essa é uma dúvida que nós já sanamos. Se ainda não, vamos buscar esse caminho, porque acerena o nosso coração, nos desconecta de algumas vibrações, de algumas energias, de sintonias, de frequência. Quando eu não quero mais agir assim, quando eu não adoto mais esse revide, né, essa lei de Talião, essa questão da vingança, essa questão do mal. Não, eu não quero isso para mim. E eu vi, porque pensa numa pessoa orgulhosa, né? Que quando eu comecei a agir assim, quando eu comecei a estudar mais essa consciência que é Jesus, que é Deus, e eu fui deixando esses comportamentos, né? Porque existe uma dúvida ainda. Eu tenho muitas dúvidas, mas como eu já falei no início do vídeo, outras não. Eu fui... Pessoas mesmo vai saindo da tua vida. Você vai se conectando com outras. Você vai percebendo que é uma abertura de um mar vermelho, sabe? As outras oportunidades vão chegando. Então, duvidar de Deus, sabe? Duvidar de Jesus, duvidar da espiritualidade, de Maria, sabe? São Francisco, com quem você se conectar. Porque essa hierarquia do plano espiritual. Esse é um ganho que nós temos de tantos trabalhadores do Cristo e que nós estamos aqui para um dia também sermos seus trabalhadores e já somos, por exemplo, quando eu te peço nesse momento para você dar um like nesse vídeo, para você compartilhar, para você enviar para uma pessoa que você acha que tem a ver com isso que nós estamos conversando aqui e espalhando, melhorando as notícias, né? Bebendo dessa fonte do nosso Senhor Jesus. Então já somos, em algum grau, trabalhadores do Cristo. Por quê? Porque desejamos aqui somar. Chega, ninguém mais aguenta violência, né? Ninguém mais aguenta mais agressão, ninguém mais aguenta mais maldade. Então é isso. Então, quanto mais de nós, quanto mais pessoas tiver nessa vibração, nessa frequência aqui desse vídeo, né? De nós nos melhorarmos, de nós realmente nos vermos e nos tratarmos como os irmãos, em Deus e nosso Senhor Jesus, como Filho de Deus, nós vamos cada vez mais melhorando esse mundo. E nos dizem os estudiosos que geralmente nos abrimos para esses portais na terceira, sei lá, idade, com mais idade, às vezes até perto mesmo de morrer, de desencarnar, de deixar o corpo, como você entender. Mas nós estamos sendo tão abençoados com tanto material no YouTube, com tanta informação que eu lá na minha mocidade eu não tinha. E nós estamos aqui para isso, né? Por isso pedimos aí que você se inscreva e que você compartilhe e que possamos cada vez mais beber dessa fonte, né? A dúvida, ela vai ser uma constante na nossa vida, mas vamos diminuindo, né? E um caminho seguro sempre é Deus, é Jesus em você, em mim.
que somos filhos de Deus, né? E que vamos chegar a essa perfeição, sim. E que cada vez vamos nos melhorar, que a vida ela é curta, ela passa rápido. Então que cada vez mais possamos aproveitar. Em nome de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, né? Não balançar tanto, né? Não ir para um lado e para o outro, mas sempre rumo ao Cristo, rumo a Deus. Porque tudo se aquieta, tudo se acerena, tudo vem com o tempo. As respostas chegam. Basta a gente se conectar com Deus e com Jesus, pedir que a resposta chega, que a ajuda chega e que o amparo chega. Nós não podemos mais ter dúvidas em relação a isso. Um beijo no seu coração. Muito obrigada por você estar aqui comigo e que Deus te abençoe eternamente.